E aí, vamos falar sobre a CLT? Mas calma, não daquele jeito que a gente está acostumado. Muita gente na área de segurança e saúde no trabalho, a SST, só abre a CLT quando o problema já aconteceu, sabe? Mas e se eu te disser que ela é, na verdade, a base, o alicerce estratégico de todo o nosso trabalho? É exatamente essa virada de chave que a gente vai explorar hoje. Então, olha só qual vai ser o nosso caminho. Primeiro, a gente vai identificar um erro bem comum na área. Depois, vamos construir a base certa, entendendo o lugar da CLT. Aí, a gente decodifica a estrutura da lei para não ter mais medo do juridiquês. Vamos mergulhar nas regras centrais do jogo, conectar tudo isso com a prática do dia a dia e, no final, sacar de vez o papel estratégico que a CLT nos dá. Bora lá? Para começar, vamos direto ao ponto, numa armadilha que limita, e muito, a atuação de excelentes profissionais. Aquela ideia de que a lei só serve para apagar incêndio. Essa pergunta que está aí na tela, ela resume bem o que muita gente pensa, né? Que a CLT é tipo um manual de emergência, um documento que a gente só consulta depois que um acidente acontece ou quando uma fiscalização aparece de surpresa. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente enxerga a SST só como um checklist para cumprir a lei, a gente cria uma falsa sensação de segurança. Sabe, a gente acaba perdendo o foco do que realmente importa. O objetivo não é ter papelada em dia, mas sim gerenciar riscos de verdade e, claro, proteger a vida das pessoas. Beleza. Já que a gente viu o jeito reativo de pensar, que tal a gente construir agora o jeito certo, do zero? Vamos entender a hierarquia das leis e ver onde a CLT realmente se encaixa. Pensa numa pirâmide. Lá no topo de tudo mesmo, está a nossa Constituição. É ela que diz o princípio maior. Todo mundo tem direito a um ambiente saudável. E sim, o lugar onde a gente trabalha faz parte desse ambiente. Esse é o nosso grande objetivo. E aí que entra a CLT. Se a Constituição é a grande ideia, a CLT é a espinha dorsal que bota essa ideia de pé dentro das empresas. Ela pega aquele conceito de ambiente de trabalho equilibrado e transforma em regras claras, em responsabilidades bem definidas para todo mundo. E por fim, na ponta, a gente tem as NRs. Elas são literalmente a nossa caixa de ferramentas do dia a dia. São elas que dizem o como fazer, como medir um risco, como implementar uma proteção, qual procedimento seguir. E olha que sensacional essa conexão! Para não ficar nenhuma dúvida, as normas regulamentadoras, as NRs, não nascem do nada. Elas só existem porque o artigo 154 da CLT dá autoridade para que elas sejam criadas. Ou seja, a CLT é a mãe das NRs. Sem a CLT, as NRs simplesmente não teriam validade. Ok, a CLT é super importante. A gente já entendeu. Mas vamos combinar. Ler um texto de lei pode ser meio intimidador, né? Parece complicado. Mas eu garanto que não é. Vamos quebrar esse código rapidinho. Pensa na estrutura da lei como se fosse um endereço. O artigo é a rua principal, a regra geral. O parágrafo é tipo um complemento, uma observação importante sobre aquela rua. O inciso, com os números romanos, é o número da casa, listando coisas específicas. E a linha, com as letrinhas, é o número do apartamento, detalhando ainda mais. Entendendo esse mapa, ninguém mais se perde na leitura da lei. Pronto, agora que a gente já sabe ler o mapa, vamos direto para os pontos mais importantes, para os artigos que definem as regras do jogo em SST e deixam claro o papel de cada um. Aqui a gente vê a balança da responsabilidade. De um lado, o artigo 157 é claro, o empregador tem que cumprir e fazer cumprir as normas. Do outro, o 158 diz que o empregado precisa observar essas mesmas normas. Percebe? Não é uma via de mão única. A responsabilidade é compartilhada e o profissional de SST é a peça-chave que dá o suporte técnico para que os dois lados consigam cumprir seu papel. E este artigo aqui, olha, este é um dos mais poderosos que existem na nossa legislação. O artigo 160 dá o poder de interditar uma atividade se existir um risco sério e imediato à vida ou à saúde de alguém. Isso manda um recado muito claro. Na hierarquia de valores da lei, a vida humana está sempre acima de qualquer meta de produção. Ponto final. Tá, muito bom, muito bonito no papel, mas e na prática? No dia a dia do profissional de SST, como é que a gente usa tudo isso? Vamos conectar esses pontos agora? E aqui está uma sacada fundamental que realmente separa os bons profissionais. A gente precisa entender o seguinte: a CLT define quem é o responsável, quais são os deveres e quais são as consequências se algo der errado. Mas a CLT não ensina a técnica, ela não vai te ensinar a fazer uma medição de ruído, por exemplo. Para isso, a gente usa as NRs, o conhecimento técnico. A CLT dá o porquê e o quem, a técnica nos dá o como. Então, o lance é o seguinte: não dá para ler a lei só ao pé da letra. É preciso ir além, é preciso honrar o propósito por trás dela.
Toda vez que a gente for aplicar um artigo, a gente tem que se perguntar: isso aqui, na prática, ajuda a atingir o objetivo final de proteger a saúde e a vida das pessoas? Essa é a interpretação que vale. E quando essa ficha cai, quando a gente entende essa base sólida, o papel do profissional de SST muda completamente. A gente deixa de ser um mero seguidor de regras para se tornar um verdadeiro gestor estratégico de riscos, que usa a lei como sua principal aliada. Pensa só, o profissional que domina a CLT não age com medo de fiscalização. Ele age com a confiança que o respaldo da lei proporciona. As recomendações dele ganham muito mais peso, a visão se torna estratégica e as decisões são mais firmes, porque elas estão todas ancoradas na lei-mãe da SST. E para fechar, a grande mensagem que fica é essa: a CLT não é um inimigo da produtividade, não é um livro de regras para deixar na gaveta. Ela é a nossa ferramenta mais poderosa. É ela que nos dá autoridade e a estrutura para a gente construir ambientes de trabalho não só mais seguros, mas também mais produtivos. E agora, para encerrar, fica essa reflexão no ar. A sua atuação hoje em SST, ela está mais focada em responder aos problemas ou em antecipá-los? A lei tem sido só um escudo para a defesa ou a base para construir uma cultura de prevenção de verdade? A resposta para essa pergunta pode definir não só o futuro da sua carreira, mas, principalmente, a segurança de muita gente.